nossos parentes? Já pensou se fosse a gente? Já pensou se fosse a gente que estivesse envolvido com o tráfico? Com os nossos filhos? Com os nossos irmãos? Quantas pessoas perdem a vida sem a oportunidade de ouvir falar dele? Da única salvação, da única forma de perdão, da única forma de amor. Tantas vezes a gente procura se preencher com coisas vazias, com coisas terrenas, e a gente percebe que a gente é vazio por dentro, mas a gente não dá uma chance para aquele que nos criou, para aquele que nos permite acordar. Muitas pessoas não acordaram, hoje a gente acordou. Então essa reflexão Deus está perguntando, cadê o meu agradecimento? Cadê a gratidão por tudo que eu fiz, por tudo que eu faço? Será que a gente está sendo igual os israelitas, tanto do tempo de Moisés quanto do tempo de Davi, de Samuel, de Saul? Será que a gente prefere adorar outros ídolos? Será que a gente faz de estátuas? Sabe o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que a gente bota o coração sem ser Deus. Se a gente bota o coração em Deus, Deus é o nosso ídolo. Mas se a gente coloca isso aqui, ó, como nosso ídolo, se a gente passa mais tempo vendo isso aqui do que isso aqui, se a gente passa mais tempo falando com os irmãos do que falando com Ele, se a gente passa mais tempo fazendo de tudo, talvez se a gente passa mais tempo ouvindo músicas do mundo do que músicas dele, música que Ele inspirou o cantor para poder falar que nos ama, isso aqui é uma carta de amor que muitas das vezes a gente não abre para poder ler. E é Deus perguntando, cadê você? Cadê você? Eu não permiti de você acordar, eu não fiz isso aqui tudo, não inspirei o meu Espírito Santo de arrependimento. Que vocês possam hoje refletir nessa mensagem que Deus falou e não eu. Porque eu não tenho capacidade para pensar. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço. E Deus falou, leia o versículo 12, que é justamente aquele que eu tinha que ler. Eu ia ler tudo. Deus falou, leia o versículo 12. E quando eu li, Deus me revelou isso aqui. Cadê a gratidão e o arrependimento? Eu espero que vocês voltem ao primeiro amor. Eu espero que vocês voltem ao arrependimento, que vocês sintam a noção. E quero que vocês agradeçam, porque até aqui eu permiti de vocês acordarem. Última coisa, eu permiti vocês chegarem aqui para falar para vocês se arrependerem. E eu quero a gratidão por ter feito vocês chegarem até aqui essa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus que veio, morreu, para que vocês tivessem a oportunidade de se arrepender, porque o pecado é aquilo que nos afasta dele. Mas o Jesus veio, morreu, para que hoje a gente tenha perdão, para pedir para Deus, para que a gente possa se aproximar. É uma forma de arrependimento. Então a gente não pode mais chegar nele e falar, eu não ouvi falar da tua palavra, porque nós ouvimos. E ele me trouxe até aqui hoje. E eu sabia que ele ia falar eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu trouxe a Bíblia. Porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele pergunta hoje, cadê a gratidão, povo? Por eu ter acordado vocês hoje. Cadê o arrependimento, povo? Não deixem se levar pelas coisas pequenas desse mundo, se eu preparo algo tão grande para vocês. Isso aqui é momentâneo, vocês podem morrer agora e ir pro inferno, porque o inferno existe, ele é real. Não vou mentir para vocês falando que vai morrer, vai pro céu, tá lá no céu. Não tá. Se não se arrepender, vai pro inferno. Eu não tô julgando, eu tô falando que a Bíblia diz. Se isso ofende é porque tem algo de errado aí dentro, e vocês precisam se arrepender. Jesus, ele não veio falando, Jesus te ama, ele veio falando, arrependa-se dos seus pecados e creia em mim. Então cadê o arrependimento? Que vocês possam hoje refletir nessa mensagem que Deus falou e não eu. Porque eu não tenho capacidade para pensar. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço. E Deus falou, leia o versículo 12, que é justamente aquele que eu tinha que ler. Eu ia ler tudo. Deus falou, leia o versículo 12. E quando eu li, Deus me revelou isso aqui. Cadê a gratidão? Porque Ele quer que a gente seja religioso. É porque Ele ama tanto a gente que Ele quer passar tempo com a gente. Então isso não é religiosidade. Orar sem cessar, falar comigo sem cessar. Olha pra mim, agradece sem cessar. Acordou, agradece. Tem um sabão em pó pra lavar roupa, agradece. Tem uma roupa para vestir, tem uma coberta para se cobrir, agradece. Cadê a gratidão, povo? Cadê o arrependimento? Hoje a gente vê coisas do mundo e fala, não, isso não tem nada a ver. Tem, isso interfere no nosso relacionamento com Deus. E Deus está chamando ao arrependimento, porque Ele está perto, Ele está voltando. E quando Ele voltar, a gente não vai mais poder se arrepender, porque o Espírito Santo, aquele que nos causou arrependimento, vai subir. E a gente não vai ter a oportunidade. Então o tempo é agora. Já chegou o tempo. A hora é chegada. A última coisa para terminar, quando Jesus mandou os discípulos evangelizassem, Ele falou, vão e evangelizem.
Mas se as pessoas não quiserem ouvir, vão embora e digam: o reino do céu chegou até vocês. Porque no dia do juízo final, quando Deus estiver lá, no juízo final, a gente chegar até Ele e falar: Deus, Ele vai falar: cadê você? Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Cadê as obras? Cadê a fé? Cadê o arrependimento? Cadê a gratidão? Cadê a sua fé em mim? Cadê as coisas que você tinha que fazer para mim e você não fez? Perdeu tempo nesse mundo tão pequeno e passageiro e momentâneo. E muitas das vezes a gente vai falar e não podemos chegar nele. Vocês não podem mais chegar nele e falar: Deus, eu nunca ouvi falar da tua palavra. Pois ele vai falar: vocês souberam sim que existia um Deus, que existia um Jesus que inspirou homens para escrever isso aqui para todos vocês lerem. Por que não ler? Por que não me agradece? Então a gente fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Cadê a nossa gratidão? Cadê o nosso arrependimento? Cadê o temor que a gente sentia por Deus? Ao ponto de a gente ouvir falar de Deus e já sentir medo pela grandiosidade dele. Olha isso, o líquido é ele, o trovão é como a voz dele. Será que a gente tem perdido o temor, a santidade? Será que a gente tem deixado com que o mundo entre dentro das igrejas? Que a gente tem permitido escandalizar um Deus tão perfeito, um Deus tão criador, um Deus tão amoroso? Isso que Deus falou comigo ali mesmo. Cadê a gratidão? Cadê o arrependimento, gente? Cadê a noção de que Jesus está voltando? Estou falando isso não porque Ele mandou eu falar, mas porque nesse momento eu sinto a necessidade de falar. A gente tem se apegado a tantas coisas do mundo, e quando Ele voltar? E se a gente morrer agora? O que a gente tem feito para Ele? Será que a gente tem se preocupado mais com os prazeres momentâneos, coisas vazias? Talvez, não tô falando isso porque eu sei que tem pessoas do mundo aqui, mas talvez com funk, até eu corro esse risco de ser atraída por músicas do mundo. Será que com funk, com baile, com bebida, com celular, com fofoca, com tudo aquilo que não provém dele? E ele nos chama ao arrependimento e à gratidão. Porque o arrependimento não é o remorso, que você sente mal, mas depois passa. O arrependimento é aquele sentimento que a gente sente de: olha o tamanho do meu Deus. Quando ele diz orai sem cessar, não é porque ele quer que a gente